E aí, minha gente, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual hora você está assistindo esse vídeo. Estamos aí mais uma semana, né? E o tema de hoje faz uma conexão com o tema do último vídeo que eu coloquei, que era sobre responsabilidade, né? O tema de hoje é sobre comportamentos. Comportamento e emoção, né? Tem algumas situações em que a situação ela acaba dominando o nosso comportamento frente a alguma ação. Seja essa ação boa ou ruim, né? E aí tudo que vai diferenciar de fato é o tônus emocional que a gente tem naquele momento, né? A intensidade da emoção. E com isso, eu uso dois exemplos hoje que vão interferir de fato no comportamento das pessoas, né? O primeiro, que eu vi num telejornal, que eu não vou citar o nome porque eu não ganho para isso, né? Mas o rapaz estava na rua dirigindo um carro dele, era engenheiro, se eu não me engano, e aí esse rapaz ele viu uma outra pessoa sendo assaltada. Logo, devido ao ter o comportamento, acredito eu, né, de assistir telejornais também, ele teve a ideia de, ora, vou defender aquela moça que foi assaltada, né? E tudo bem. Aí ele esperou o assaltante consumar o ato dele. E aí, quando esse assaltante estava começando a se evadir, ele pegou o carro e atropelou o cara. Beleza. Não, beleza não, né? Mas até aí, beleza, ele teve a ideia de alguma forma, diminuir, né, a injustiça que e talvez ele acreditasse que existisse no Brasil. Mas depois desse ato, ele teve a brilhante ideia de sair do carro para ver como o cara estava. E aí, infelizmente, nessa ação, o assaltante sacou o armamento que ele estava e desferiu 3 vezes no cara e o cara faleceu, né? Mas aí o que acontece? Nesse momento, né, onde que muda tudo, né? Primeiro ele observou o rapaz assaltando. Então ele estava, digamos, calmo, né? E aí, acredito eu que depois disso a adrenalina subiu, isso deixou emocionado ao ponto de, não, agora eu vou fazer justiça, eu farei meu nome. Só que infelizmente ele fez o nome do jeito errado, né? E aí o que acontece com isso? A gente tem que ter muita consciência de onde que a gente deposita as nossas expectativas, porque essas expectativas afetarão as nossas emoções. Como, por exemplo, se você tem a possibilidade, né, de ser aprovado no trabalho, de ganhar uma promoção, digamos assim. Imagino eu que você vai colocar todos esse tônus emocional para que você trabalhe mais até essa promoção ser concluída, correto? É isso aí. Mas a parte ruim disso tudo é, se também você acreditar que você não quer mais trabalhar naquele lugar, você vai colocar toda a sua emoção para não mais trabalhar. Então, dá aquela morcegadinha de leve, né, aquela enrolada, ou simplesmente faltar, sem atestado, sem nada. Então, são coisas, né, que programadas pouco a pouco, né, no dia a dia, afetam nossa emoção e, consequentemente, afetam também o nosso comportamento, né? E aí, dentro dessa ideia da emoção, geralmente a gente tende a imaginar que a emoção é só um pico, né? Ou um pico ou um decréscimo também. E na verdade não é. Na normalidade do dia, você também acaba se emocionando frente a algumas coisas. A diferença é que a responsabilidade que você tem em outras atribuições acabam atenuando ou até, de certa forma, neutralizando essas emoções. E aí a gente acaba entrando num processo meio que robótico, né? Então, o que eu sugiro agora é que você comece a observar as suas emoções, não quando você está numa coisa que te chama muita atenção, mas justamente no dia a dia. Quando você acorda, quando você almoça, como que você está se sentindo? Está se sentindo feliz, triste? Está se sentindo com taquicardia ou está se sentindo desanimado? Isso tudo é muito importante para que você possa mensurar o seu comportamento e não fazer coisas que não estavam programadas, não é mesmo? Como o rapaz do primeiro exemplo. E aí eu entro no segundo exemplo, que envolve uma questão também, obviamente, de humildade, né? Mas até para que você seja humilde, você tem que lidar com a sua calma também, né? Tem que dar uma acalmada na emoção. Como diz o Xande de Pilares, muita calma nessa hora, né? E aí o segundo exemplo foi de um influencer cujo nome, não, eu vou citar mesmo, né? Que é Savage, que é selvagem, e de fato o comportamento dele foi muito selvagem. Eu talvez tenha feito jus ao nome, gostei disso. E aí ele utilizou um programa, que eu não vou mentir, eu não costumo assistir, que é um programa de comida, né? E aí dentro desse programa tinha um rapaz que foi contratado para ter um comportamento mais exacerbado, né? Para atacar a emoção à flor da pele. E com isso
entre aspas, justificar, né, algum tipo de violência e tudo mais. Esse rapaz comentou essa violência e esse outro rapaz resolveu comentar sobre essa violência. E aí que foi o grande porém. Porque esse rapaz, pelo que me parece, ele tinha uma afeição muito grande pela dona do restaurante e ele acabou utilizando palavras que eram de baixo calão e que poderiam colocar outra pessoa, né, difamar outra pessoa ao ponto de ela sofrer uma violência ou algo do tipo. E aí que é outro ponto. Tem momentos em que a gente quer defender o outro, mas nesse movimento de defender a gente acaba ofendendo a outra pessoa. Aí a gente tem que se perguntar, fizeram mal para alguém que eu gosto. Eu quero defender essa pessoa que eu gosto ou eu quero fazer com que o outro sinta a dor que eu estou sentindo? Que aí são dois pontos diferentes, né? A gente precisa ter essa linha de raciocínio, senão a gente acaba fazendo besteira. E aí, com isso, né, ele usou uma palavra muito específica que geralmente é atribuída a pessoas pretas. Ele chamou o rapaz de bandido. Bandida, se sabe, a conotação não é muito boa. O problema disso tudo é que, racialmente falando, a circunstância entre eu e você, né, é só simplesmente um telefone. Porque ao mesmo passo que eu falo que você é um bandido, que você mereceria ser preso ou algo do tipo, esse argumento também pode voltar para mim. Porque da mesma forma que eu não lhe dou o benefício da dúvida, eu também posso não receber o mesmo benefício. E aí que eu fiquei decepcionado com esse influencer, porque da mesma intensidade, né, que ele usou para falar sobre a austeridade do rapaz para com a dona do restaurante, ele também usou para outro cara. E quando ele percebeu que era tudo tramado, né, ele não teve a humildade de chegar e falar, olha, então me desculpe por essas palavras que eu utilizei, porque eu acabei me equivocando e tudo mais. Provavelmente ele tem os atravessamentos dele, eu não quero entrar nesse ponto. O que eu quero entrar é, juntamente com o tema de semana passada, a conexão com esse vídeo é responsabilidade. Nós precisamos, como nós vivemos em sociedade, né, nós precisamos ter responsabilidade para com as coisas que a gente diz e que a gente faz. Por quê? Uma coisa que você disse hoje, ela será como um bumerangue, ela vai voltar para você. E eu não estou te agorando, é simplesmente uma questão de comportamentos. Se você se permite, né, a ter um comportamento agressivo com alguém, essa pessoa em algum momento vai também se autorizar a ter um comportamento agressivo igual ao seu. E aí quem te diz que você ensinando a outra pessoa a ser agressiva, a outra pessoa ensinando a outra, não chegará em você também. Então, na próxima vez em que você se perceber muito emocionado, respiração cachorrinho. Beleza? Respiração cachorrinho. Muita calma nessa hora. E aí você pare para você mesmo pensar. Você quer defender alguém de uma certa injustiça ou você quer aplicar ao outro a dor que esse outro te aplicou também? Beleza? Então, pense sobre isso. Qualquer coisa você deixa aí nos comentários, beleza? E, obviamente, qualquer coisa estou por aí. É só me chamar, Instagram, Facebook, no telefone também, WhatsApp, né? Que eu estou aí para ajudar, beleza? Então é isso, muito obrigado e até semana que vem. Forte abraço. Valeu!